Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandir e eu estou trabalhando com vocês a formação do território brasileiro a partir das atividades econômicas. Na videoaula anterior eu mostrei o papel do pau-brasil. Agora eu quero falar com você a respeito da cana-de-açúcar. Bem, eu posso dizer para você que a cana-de-açúcar está intimamente ligado ao povoamento do território brasileiro. Só que a cana-de-açúcar, diferente do pau-brasil, ajudou a interiorizar ainda mais a ocupação do território brasileiro. E aí, nós tínhamos duas áreas onde havia a exploração de cana-de-açúcar. A área mais importante ficava no Nordeste, né? Principalmente próximo a Salvador, mas que pegava toda a região Nordeste. Por outro lado, na região da capitania de São Vicente, onde hoje é o estado de São Paulo, Espírito Santo, nessa localidade nós também tivemos uma área promissora de plantação de cana-de-açúcar. Então, nós tínhamos duas áreas importantes de plantio, sendo que o Nordeste era de longe a mais considerada. Até então, pessoal, não havia, portanto, uma integração nacional do território brasileiro. Nós tínhamos manchas de ocupação, uma mancha no Nordeste e uma mancha no Sudeste. A mancha do Nordeste era liderada por Salvador e a mancha de ocupação, concentração de pessoas no Sudeste, era liderado por São Vicente, a capitania de São Vicente, depois também onde hoje é o estado de São Paulo e o Espírito Santo. Então, o açúcar, na verdade, ele fazia muito sucesso a partir do século XVI, em várias partes do mundo, porque além de ser utilizado como adoçante, né, que até então a principal fonte de adoçante para os europeus era o mel de abelha, não é verdade? E aí nós passamos a ter o açúcar como adoçante, mas também como conservante alimentar, né? E aí vários países do mundo, como a cana, ela tem facilidade de ser introduzida em áreas de clima tropical. Em várias regiões do mundo, como a Índia e alguns países africanos, começaram também, junto com o Brasil, a produzir a cana-de-açúcar. Mas o que tem em comum em todo esse processo? É que a produção da cana-de-açúcar ela vai alterar profundamente a sociedade brasileira, porque ela vai introduzir a escravidão. Então, uma das heranças que a cana-de-açúcar deixa para o Brasil é justamente a introdução da escravidão. E junto com a escravidão, a chegada dos africanos, que vão fazer parte da população brasileira a partir de então. Então nós vamos ter, como consequência da cana-de-açúcar, a entrada de africanos e, ao mesmo tempo, a escravidão, que durou vários séculos no território brasileiro. O sistema de produção é chamado de plantation. O que significa plantations? É quando você tem grandes áreas, né, grandes propriedades, geralmente utilizando uma produção voltada para a exportação e utilizando intensa mão de obra. Eu posso dizer para você que as plantations existem até hoje. Inclusive, o que a gente observa é que as plantations atualmente usam a mão de obra dos chamados boias frias. Então, tanto na plantation do século XVI, quanto nas plantations agora que nós temos em várias partes do mundo, o elemento essencial são as grandes propriedades e, ao mesmo tempo, a produção voltada para a exportação e a precarização do trabalhador. Hoje nós não temos escravos, mas nós temos, obviamente, trabalhadores precarizados. Os trabalhadores precarizados, então, são chamados de boias frias atualmente. Então, onde que começou a exploração da cana-de-açúcar? Foi justamente na zona da mata nordestina, e as fazendas que se dedicavam à exploração da cana-de-açúcar eram chamados de engenho. A maioria deles eram próximos ao litoral, na região da Zona da Mata, especialmente entre Bahia e Pernambuco, não é verdade? E também pode-se dizer que a cana-de-açúcar foi o segundo produto econômico do Brasil que contribuiu para a descaracterização e destruição da Mata Atlântica.
Você deve estar se perguntando, e a cana-de-açúcar atualmente? Bem, atualmente o estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar. Existem ainda plantações e muitas propriedades produtoras de cana-de-açúcar no Nordeste. Porém, o estado de São Paulo detém mais de 60% da produção nacional. Também a cana-de-açúcar hoje não é cultivada com o objetivo da extração do açúcar. Da cana-de-açúcar se extrai o etanol, que é álcool combustível, além do etanol, o próprio açúcar. Além do açúcar e etanol, existe a bioeletricidade. Ora, que interessante. Muitas propriedades aproveitam o bagaço da cana-de-açúcar e as folhas da cana-de-açúcar e acabam produzindo energia elétrica. Então, nós chamamos isso de bioeletricidade. Então, quando a gente fala em cana-de-açúcar, açúcar, etanol, bioeletricidade, nós estamos falando de um setor econômico brasileiro hoje chamado de setor sucroenergético. É um dos setores que movimenta bilhões de reais ao ano. Toda a produção nacional, como eu disse, ela já está bastante mecanizada, mas ainda se utiliza muita mão de obra de trabalhadores temporários. São pessoas que são contratadas temporariamente para executar o trabalho. Termina o período de colheita ou o período de plantio, essas pessoas acabam retornando para suas casas em outras regiões do Brasil. Correto, pessoal? É isso aí e até a próxima.